nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Bom, pessoal, então, para quem está bebendo chá pela primeira vez, eu vou passar umas dicas que são bem importantes para vocês terem um bom processo, tá? A primeira dica que eu passo sempre é ficar quietinho. Quietinho mesmo, sabe? Imóvel praticamente. Na posição que você está, às vezes fica um pouco desconfortável pelas costas. Se você quiser uma cadeira, ó, tem uma cadeira aqui disponível, tá? Você pode levar para você aí. Para que ficar quietinho desse jeito? Para que vocês tenham controle, consigam respirar e ir conduzindo o chá, caso vocês sintam algum mal-estar. Às vezes dá um pouco de mal-estar estomacal, sabe? Então você respirando consegue equilibrar isso de novo, tá? A ideia é não vomitar, de jeito nenhum. Evitem vomitar. Se der vontade de vomitar, vai respirando, vai procurando controlar. Porque imagina, vocês entendem que vocês estão vindo beber o chá para ter uma experiência interna, acessos tão profundos que a gente lá sozinho, no dia a dia, às vezes até com meditação, tem dificuldade para acessar. E o chá é uma ferramenta que vocês colocam para dentro para fazer esses acessos mais profundos. E ele vai buscar a informação lá nas suas células e vai abrir. E tem informações que são lindas, maravilhosas, experiências grandiosas. E tem informações que não são tão lindas, que são um pouco mais difíceis de você lidar. E aí o corpo estranha isso, sente o mal-estar e normalmente essas sensações, essas visões que a gente tem um pouco mais baixas, mais densas, elas causam esse desconforto no corpo. E aí, estando quietinho, você consegue equilibrar isso, respirando, tá? Então, a partir de agora, a gente não conversa mais, todo mundo quietinho, o processo é individual, cada um dentro de si. Caso alguém precise muito, não tem jeito, não consigo segurar, vou vomitar na terra. Por gentileza, não vomitem no banheiro, vai fazer sujeira e vocês vão precisar limpar antes de ir embora. Esse é um recadinho importante, que assim, ninguém vomita no banheiro. Tá? Então, não vomitem no banheiro. Desliguem os celulares, por gentileza também. E evitem também ficar andando, tá? Levantar e ficar andando por aí, isso aí não é legal. O trabalho é aqui, todo mundo sentado aqui. O Gilberto vai trazer algumas informações de conhecimento interno, de autoconhecimento, né? Quem está em busca de autoconhecimento e não sabe que tem chakra, por exemplo. Então, é se conhecer, acessar esses chakras, visualizar esses chakras e equilibrar caso estejam em desequilíbrios, né? Ou pelo menos você visualizar isso, é autoconhecimento. Então, é esse o tema que o Gilberto vai apresentar pra gente. Eu peço que vocês tenham atenção no momento das informações. No final, ele vai abrir para perguntas, caso vocês tenham, tá? Aí pode perguntar. E mesmo no final da sessão, procurem também evitar ficar conversando. Observem, peguem as informações, né? Guardem para vocês, tá? E tenham uma boa meditação profunda aí, que vocês consigam acessar o que vieram buscar, tá bom? Boa meditação para todos. Ah, o Gilberto vai falar um pouquinho. É a vez dele. Gente, boa tarde. Então, só para a gente, assim, ter uma referência, a sessão instrutiva, ela tem informações que podem conduzir vocês para uma sessão de mais alto nível, tá? É claro que existem outras sessões, né, xamânica, enfim, tem várias sessões que a Letícia proporciona aqui, mas a instrutiva, ela traz algum conhecimento para você se aprofundar aí dentro do seu próprio ser. Então, a sessão instrutiva hoje,
Normalmente elas são temáticas, né? Elas trazem um tema. Então, o tema da sessão instrutiva passada foi defesa e esse é dos chakras. Então, nós temos pontos de energia no corpo que nós chamamos de chakras. E hoje, né, através do chá, que é um recurso que faz a gente perceber coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia, nós vamos tentar sintonizar esses chakras, alinhar esses chakras e usar um recurso, né, que é a unificação desses chakras. Então é um exercício que a gente faz depois de uns 40, 45 minutos que o chá está fazendo efeito. Então nós temos uma percepção ampliada. Podemos dizer que a gente está num outro estado de consciência, tá? Um estado de consciência ampliado, amplificado. Aí nós entramos com esse exercício. O exercício é rápido, dura o quê? 10 minutos, 15 minutos no máximo. Ele não atrapalha a sessão, tá? A sessão, depois que a gente faz esse exercício, que ele é baseado na técnica do Eu Sou, a sessão cresce de nível. Então daí entra algumas outras músicas para levar vocês para um outro nível de percepção. Então nesse outro nível de percepção é que vocês vão poder ver alguma coisa, às vezes, um pouco mais densa, igual a Letícia falou, ou muito, muito alta do próprio ser que vocês são, né, de níveis, vamos considerar divinos, tá? Então o chá proporciona isso. A ideia de a gente fazer esse alinhamento dos chakras é para que vocês tenham uma melhor qualidade na experiência, tá? Então, tanto no caso de subir para as dimensões superiores ou verificar as dimensões inferiores, quando vocês bebem o chá, vocês vão ter uma qualidade melhor na percepção, tá? E quando fazendo esse exercício que eu vou propor para vocês, a ideia é que aumente esse nível de qualidade da experiência. Bom, as sessões instrutivas, elas vêm acontecendo já desde o ano passado, né? E agora, pelo que a gente entende, elas estão alcançando um outro nível. Então a sessão passada foi bem interessante, foi um nível bem alto, né? E o chá também está muito bom, pelo que eu estou vendo aqui, né? O chá está de beber pouquinho, né? Para quem não sabe o que é o chá é a composição de dois vegetais, o mariri e a chacrona. O mariri é um cipó e a chacrona é tipo de um arbusto, né? E quando esses dois são fervidos juntos, produz esse chá que a gente chama de ayahuasca. Que o chá ayahuasca, ele é original da região amazônica, tá? Então é usado em rituais de xamanismo, né? Rituais indígenas. E o chá ayahuasca, ele é protegido por lei. De repente as pessoas não sabem disso, né? Então o chá ayahuasca, desde 2005, ele é protegido por lei. Foi aprovada uma lei no Congresso Federal, né? Então, para finalidades religiosas, ele é 100% protegido por lei e ele não dá nenhum tipo de alteração na psique da pessoa, tá? Então a pessoa bebe o chá, tem a sua experiência e depois volta ao normal, certo? Durante a experiência, é lógico que a experiência vai ser intensa, normalmente é intensa, e é para ser intensa. Porque daí você vai ver coisas que você não vê no dia a dia, tá? Então, o que a Letícia falou, eu acho muito válido de vocês ficarem quietinhos e se concentrar nessa experiência. Às vezes vem um parente, né, ali, né, sei lá, irmão, irmã, ou pai, filho e tal, e a pessoa não está muito bem e ela se identifica com o outro e perde a sua própria experiência. Então, não é legal isso aí, tá? Cada um fique na sua experiência, deixa o outro seguir na experiência dele, né? Então, respeitando a experiência daquela pessoa também. Então, fique ali na sua experiência, busque ter entendimento das coisas que estão acontecendo dentro de vocês, e aquela pessoa que está do seu lado, ou é amigo ou é parente, deixa ela seguir a experiência dela, tá bom? Se ela precisar de ajuda, eu tô aqui. Se ela precisar de ajuda, a gente vai, ou eu vou, a Letícia vai, a gente pode atender, tá? Uma outra coisa que é legal de falar para vocês é que, assim, quando eu venho aqui participar das sessões instrutivas, eu não bebo chá, né? Então, vocês perceberam que todos vocês beberam, mas eu não bebi. É que é função, agora eu estou exercendo uma função, né, de trazer um ensinamento para vocês, trazendo uma instrução para vocês. E eu tenho uma relação um pouco diferente com o chá também. Eu bebo chá em momentos muito específicos, assim, como tendo uma autorização para beber o chá para fazer determinadas funções dentro de mim mesmo, tá? Chegou mais o pessoal aí.
Bom, pessoal, então ó, a gente tem um tempo aqui para falar, porque o chá começa a fazer efeito a partir de uns 15, 20 minutos, ele começa a fazer efeito, então eu já vou dar uma pausa aqui na minha fala, e daqui mais ou menos uns 40, 45 minutos a gente volta para fazer o exercício, ok? Valeu, então. Ó, então, como ó, a proposta é ser um exercício rápido, né, para a gente não interferir muito ali na experiência, nós vamos utilizar alguns mantras para acessar os nossos chakras, tá? Então nós temos chakras principais, tem outros também, né? Mas nós temos aqui no topo da cabeça, aqui, garganta, coração, tá? Aqui no plexo solar, acima do umbigo, abaixo do umbigo e o sexual. E nós temos outros chakras também, joelho, tornozelo, pés e alguns que nós podemos chamar de chakras que ficam escondidos ou ocultos. Então a ideia hoje é acessar esses chakras, né? E você estando aí com a percepção do chá, ter uma experiência mais relevante com esses chakras, tá bom? Então olha, nós temos alguns mantras que podem acessar esses chakras, tá? E vocês podem fazer junto comigo e vocês vão sintonizar e tentar perceber esses chakras. Então, o mantra aí, a gente consegue sintonizar esses dois aqui em cima, ó. Faz tipo um circuito entre esses dois. Então nós vamos pronunciar o mantra aí 3 vezes, tá bom? E alongando a vogal, e vocês podem fazer de olho fechado, tá? E tentem sintonizar aí o que vocês conseguem perceber desses chakras superiores. Vamos lá, então, começando com o mantra aí. Sintonize esse chakra que fica entre as sobrancelhas, chamado chakra frontal, e o que fica no topo da cabeça. O chakra frontal tem a ver com a clarividência e o chakra que fica no topo da cabeça tem a ver com a polividência. Sintonize ele por uns instantes e vê o que vocês percebem. Nós vamos passar para o próximo chakra agora, que é o chakra da garganta, tá? E o mantra que nós vamos utilizar é o mantra E. Então vamos lá. Esse chakra da garganta é o chakra da clareaudiência. Sintonize ele por uns instantes e perceba o que você sente. O próximo mantra que a gente vai utilizar é o mantra A. Ele vai acessar a glândula timo, que tem a ver com memórias de vidas passadas. Fica mais ou menos nessa região aqui, parte superior, acima do coração. Então, mantra A.
timo, e nos pulmões, essa região nos traz as recordações de vidas passadas. Veja o que vocês percebem com essa vibração. O próximo mantra que a gente vai utilizar tem a ver com o chakra cardíaco, bem no centro do peito, aqui nessa região do osso. Aqui, tá? É o mantra O. Então vamos lá. A vibração do mantra O desperta a intuição. Então, o chakra cardíaco, ele traz essa possibilidade de perceber o mundo de forma intuitiva. Sintonize por alguns instantes o chakra cardíaco e localize a intuição em vocês. O próximo mantra que a gente vai fazer é o mantra U. Está relacionado com o plexo solar. Para vocês se localizarem, é 2 dedos acima do umbigo. Tá? Então, plexo solar, mantra U. E o mantra U a gente faz variando, assim, ó. Tá bom? Pode fazer junto comigo. Como se fosse o vento passando entre as montanhas. O mantra U ativa então o plexo solar, é o chakra da telepatia. Tente sintonizar esse plexo e percebam em vocês o que é telepatia. O próximo mantra que a gente vai utilizar é o mantra M. A gente faz com a boca bem fechadinha, assim. Tá? E a sintonia é 2 dedos abaixo do umbigo, chamado chakra da alma. Então vamos lá. Esse chakra pode nos ajudar a sair em corpo astral, ter uma experiência transcendental, fora do corpo. É também chamado chakra da alma, porque o embrião áureo nasce nessa região. Se concentre então nesse ponto, 2 dedos abaixo do umbigo, e sinta esse chakra e sinta o seu potencial. O próximo mantra que a gente vai usar é o mantra S. O mantra S é como se fosse o som do fogo, assim, ó. Como se fosse o som do maçarico, tá? Podemos fazer então.
vocês vão se concentrar nos órgãos sexuais. Esse mantra S, combinado com a concentração no chakra básico, chakra sexual, pode despertar o Kundalini em nós. É um fogo eletrônico que corre pela nossa coluna. Se concentre então um pouco no chakra básico e veja essa energia fluindo pela sua coluna. Para complementar esse exercício, nós vamos fazer também o alinhamento dos corpos. Então, são 7 corpos e a gente vai utilizar a técnica do Eu Sou para fazer esse alinhamento, tá? Está na página 2 ali. Vocês podem fazer logo depois de mim. É melhor vocês fazerem de olho fechado, que daí vocês vão se concentrando no exercício, tá bom? Então eu falo, vocês repetem na sequência e se concentram no que vocês estão falando. Vamos lá então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Sinta o seu corpo. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Sinta a sua vitalidade. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Sinta as suas emoções. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Perceba os seus pensamentos. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Sinta a sua alma. Eu sou o corpo do Espírito Santo. Eu sou o corpo do Espírito Santo. Sinta a plenitude da luz em você. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o corpo do Pai interno. Sinta a verdade das verdades, o amor dos amores, a plenitude da plenitude. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Se sinta integrado agora no Eu Sou, em todo o ser que você é. Esse exercício ele é muito útil para fazer o alinhamento dos corpos, sempre que necessário. Tá? Bom, e esse exercício que vem agora é uma novidade. Tá? É um exercício que faz a integração de todos os chakras e unifica com o chakra cardíaco. Esse exercício pode nos proporcionar uma experiência única, tá? Que vocês podem fazer depois na casa de vocês. Então, para vocês terem uma melhor experiência, eu vou falando e vocês vão repetindo, tá? Então, vamos lá. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra do coração unificando. Eu sou o chakra do coração unificando. O chakra da garganta O chakra da garganta com o chakra do plexo solar. com o chakra do plexo solar. O chakra frontal O chakra frontal com o chakra da alma. com o chakra da alma. O chakra coronário O chakra coronário com o chakra da base. com o chakra da base. O chakra alfa O chakra alfa com o chakra ômega. com o chakra ômega. O oitavo chakra O oitavo chakra com o chakra dos joelhos. com o chakra dos joelhos. O nono chakra O nono chakra com o chakra dos tornozelos. com o chakra dos tornozelos. O décimo chakra O décimo chakra com o chakra dos pés. com o chakra dos pés. Sinta a unificação com o sistema solar, com o planeta, com essa casa que nos recebeu,
como seres cósmicos que habitamos aqui. Sinta essa unificação. E vamos continuar essa unificação expandindo mais ainda. Seguindo a níveis mais altos do ser que nós somos. Vocês podem repetir logo depois de mim. Eu sou o chakra do coração. Eu sou o chakra do coração. Em conexão com o chakra 11. Em conexão com o chakra 11. Isso nos expande para o conjunto dos sistemas solares que está na nossa região. Eu sou o chakra do coração. Eu sou o chakra do coração. Em conexão com o chakra 12. Em conexão com o chakra 12. Isso nos coloca em conexão com a galáxia. Isso. Eu sou o chakra do coração. Eu sou o chakra do coração. Em conexão com o chakra 13. Em conexão com o chakra 13. Isso nos coloca em conexão com várias galáxias, chamado superaglomerado de galáxias, que a nossa é parte dela. Para concluir, eu sou o chakra do coração. Eu sou o chakra do coração. Em conexão com o chakra 14. Em conexão com o chakra 14. Sinta a unidade. Conecte com a fonte, o todo que é. Sinta o seu chakra cardíaco se expandindo. Expandindo, expandindo, expandindo. E se conectando com tudo que é. Podemos concluir assim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Esse exercício está num livro chamado O Manual para a Ascensão. E eu só fiz uns ajustes para trazer aqui para vocês, tá? Mas ele é atribuído a um mestre chamado Serapis Bey. E que esse exercício em específico, né, foi direcionado por Ariel e Coaim. Certo? Vocês podem achá-lo lá. Bom, pessoal, então esse é o exercício de hoje, né? E a ideia é que esse exercício coloque vocês em conexão mais profunda com vocês mesmos. E agora a gente segue a sessão num outro nível, tá bom? Mas estamos inconscientes, né, de quem somos, para que estamos aqui, qual é a finalidade de estarmos aqui, né? E a ayahuasca é uma ferramenta que vai resgatando essas memórias de dentro de nós e a gente vai recordando de quem a gente é. Claro que esse processo, ele não é assim tão, às vezes, leve, às vezes é um pouquinho dolorido, um pouquinho sofrido, a gente tem que resgatar algumas coisas um pouco mais difíceis, mais densas, porque dentro dessas memórias sofridas ou densas, né, estão partículas de consciência nossa. Então, cada vez que a gente acessa alguma dificuldade, alguma situação de sofrimento, né, ou de coisas que nós talvez tenhamos feito em outras existências, a gente resgata, torna aquilo consciente e torna lúcido, né? Luz, a gente leva luz para aquilo que estava escuro. Então, o chá cumpre esse papel, ele acorda essas memórias em nós, tá? E o trabalho com os chakras, Gilberto vai esclarecer agora, mas tem a ver com esse despertar, de nós sabermos o que nós temos dentro de nós. Quem está aqui em busca de autoconhecimento, é isso, né? Eu falei isso no começo da sessão, é saber o que nós temos dentro de nós, tanto de coisas leves e sutis e agradáveis, como coisas também não muito agradáveis, para que a gente possa transformar isso em leve, sutil e agradável. Minha aprendizagem. Fala aí, Gilberto. Fala que eu vou parar de falar. Não começo também. Deixa eu voltar pra cá. Bom, a sessão parece que foi muito boa, assim, pelo menos eu senti, né, que ela trouxe uma elevação bem interessante. Né? Particularmente para mim foi bem difícil essa sessão. A pegada foi forte. Mas enfim,
Sessão é isso aí mesmo, cada uma é uma, né? É igual eu estava falando na sessão passada, né? É como se fosse um jogo de xadrez. As pedras brancas fazem o seu movimento, as pedras pretas fazem o seu movimento e assim, esse jogo, né, que é uma espécie de divina comédia, igual o Dante Alighieri falou, né, ele vai acontecendo. Bom, pessoal, então assim, normalmente a gente deixa esse finalzinho de sessão, enquanto a borracheira vai passando, né, a gente vai voltando aqui pro mundo dos vivos, né. Eu falei isso porque eu estava no mundo dos mortos, literalmente. É que para subir precisa descer, né? É uma lei cósmica, né? Então, se a gente quer encontrar a nossa espiritualidade, nossa elevação, o ser que nós somos, etc, etc. Tem tantos nomes para a mesma coisa, né? Encontrar a fonte. Então a gente precisa vasculhar os submundos, né? Vasculhar ali as dimensões inferiores, né? E ali a gente já sabe que tem densidade. Então por isso que eu falei que a sessão foi particularmente difícil para mim, que eu precisei buscar algumas coisas ali bem no fundo do baú. Mas fico à disposição de vocês, para vocês fazerem perguntas, né? O que eu souber eu respondo. Só um detalhe sobre esse exercício que eu trouxe hoje. Eu quis trazer esse exercício o ano passado, mas não deu certo, né? Esse exercício da integração dos chakras. Então, me parece que tinha a ver até com uma própria produção minha, assim, dentro de mim, que a gente vai mudando e as coisas vão acontecendo, né? Então, esse exercício de integração dos chakras, eu treinei ele por um tempo e eu percebi que ele dá um diferencial. Então, esse exercício dos chakras, o coração é o chakra central. Então, daí quando a gente pede para fazer essa unificação, então une a garganta com o plexo solar, né? Une o chakra da fonte com o chakra da alma, o coronário, né? E depois tem os chakras que são, assim, ocultos para nós, né? Esses todo mundo fala, está em livros, etc. Mas tem, por exemplo, o chakra alfa e ômega, né? Que fica mais ou menos um palmo aqui acima da cabeça, né? Em torno de uns 25 centímetros, mais ou menos. E aqui, abaixo do ossinho do cóccix, mais ou menos um palmo, tem o ômega. Esses chakras, não se fala neles, né? São pouco conhecidos, mas eles existem. Né? E é aquilo que está no Apocalipse, né? Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Né? São esses chakras, eles são chakras, vamos pensar assim, super divinos, né? E eles podem nos ajudar de forma fantástica. Eu ensinei uma proteção com alfa e ômega o ano passado, não sei se quem estava na sessão, que a gente estica a mão assim, né? E alfa está de um lado e ômega está do outro. No fundo a gente está acessando esses chakras, só que é um jeito diferente de ensinar. Né? Depois nós temos os chakras do joelho, que são chakras importantes, né? Para trabalhar com humildade. Quem está acompanhando o meu trabalho de algum tempo sabe que o ano passado a gente ensinou algumas posturas, uma delas é de joelho, outra é colocando a mão no chão, assim, formando um triângulo, testa no chão. Então os chakras do joelho, eles são importantes quando a gente trabalha com a questão da humildade. Depois nós temos uns chakras aqui nos tornozelos e um chakra na sola do pé. Essas conexões, elas são novidades agora, né, porque elas me foram reveladas o que elas significam. Né? Então, quando a gente se conecta com o chakra do joelho, a gente está se conectando com o planeta Terra. Vocês podem ver que eu coloquei aí nesse manualzinho que eu escrevi para vocês, né? Que a gente se conecta com o Senhor Melquisedeque. Então, quando a gente põe os joelhos no chão e faz uma oração, um pedido, etc., a gente está conversando com o gênio planetário. Né? Daí, quando a gente faz a conexão do chakra do tornozelo, a gente está conversando com o Sol. Quando a gente faz a conexão da unificação do chakra com os pés, está conversando com o sistema solar. Tá? Então, nós podemos associar as nossas próprias potencialidades com o cosmos. Esse ensinamento vem do Serapis Bey, que está no livro Um Manual para Ascensão. Né? E é atribuído a Kuan Yin, né? E o Ariel, que são esses mestres que trouxeram esse ensinamento para o mundo. Tá? Então eu coloquei a página do livro certinho. Esse é o Manual para Ascensão, um livro que vale a pena ser lido. Né? O Serapis Bey, ele foi considerado
um dos 12 mais importantes na Atlântida, né? Ele era um representante, assim, na Atlântida ela era regida por 12 conselheiros, assim, vamos pensar. E ele estava lá no meio, ele é um desses 12. Né? Se manifestou também como Osíris, né? Enfim, né? Se manifestou depois no início do Egito como Tote. Enfim, é um ser de alto potencial, né? Que pode trazer várias informações para nós, e ele trouxe essas informações aí no livro. Depois a gente pode amplificar, você vê que eles colocam o chakra, né, na sequência, né, eles colocam outros chakras que podem amplificar ainda o nosso potencial, que faz a conexão com Sirius, que é a galáxia, depois faz a conexão com um conjunto de galáxias que a gente chama de superaglomerado, que seria o tipo de se a gente for querer entender, é como se fosse o corpo, né? Então a gente tem as células e um conjunto de células muito grande. O conjunto de células pode ser um órgão, por exemplo, o coração, o fígado, o pulmão. Né? E depois a última conexão que a gente faz no exercício é com o todo que é. Então é o todo o corpo universal. Então é um exercício que dá pra gente fazer, por exemplo, à noite, antes de dormir. É um exercício bem interessante. Ou quando a gente está precisando de uma conexão, né? Olha, eu quero fazer uma conexão agora e quero ficar plenamente conectado e plenamente assim acessando o meu potencial, a gente pode fazer esse exercício, tá? Então por isso que eu quis trazer esse exercício para vocês. É um exercício que pode ser feito a qualquer momento, tá? A gente ensina aqui na sessão porque é o espaço que a gente tem, né? Mas pode ser feito a qualquer momento e vale a pena ser feito. Eu já fiz ele várias vezes. Ele só veio só dei uma ajeitadinha para trazer aqui para a sessão, porque daí a gente coloca o eu sou na jogada, né? O eu sou é que faz é como se fosse a coisa funcionar. Eu ia perguntar exatamente isso. Como integrar o eu sou com chakras? Assim, como que eu faço essa... Essa aí é uma boa dica, né? Que eu coloquei aí, né? A gente começa com eu sou o que eu sou. Né? Então quando você começa com essa frase, eu sou o que eu sou, você está ligando, né? Você está se ligando, né? O seu sistema está sendo ligado. Porque o nosso sistema, ele é um sistema orgânico e elétrico, né? Nosso corpo aqui. Então ele precisa de ligações. Né? Nosso cérebro lá está uma série de sinapses ali dentro, ali, né? Então a gente precisa fazer essas ligações. No fundo são ligações. Quando a gente fala do Kundalini, o Kundalini é uma ligação, né? Ela ou ele, tanto faz, né? Kundalini é no Oriente e Espírito Santo é no Ocidente, né? É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Né? Então Kundalini é uma ligação eletrônica que faz aqui pela coluna, só vem aqui, liga aqui, depois liga o coração, então fica ligado. É uma ligação. Aí fiquem à vontade de perguntar. Se vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Eu tenho uma dúvida. Tem a ver com os chakras. Essa dúvida já tem vindo faz muito tempo que eu estou lidando com ela, eu sempre esqueço de falar com você. Que quando a gente faz o eu sou a verdade, eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade. E daí vem o Hermes Trismegisto e me fala assim, todas as verdades são meias verdades. Como é que eu fico no meio dessa guerra? Verdade. E eu tô nesse meio dessa encruzilhada, eu falo, eu sou a verdade, eu sou meia verdade, o que eu sou, né? Essa pergunta é muito boa. Vai ter que pensar. Afinal, o que é verdade, né? Então, Aí eu tô... A resposta do que é verdade, essa é fácil. Essa eu consigo responder. Eu sou. Agora eu vou pensar. Trouxe isso aí que estava incomodando a minha cabeça para a cabeça de todos. No caso, observe o seguinte. Para o nosso cérebro funcionar, precisa de vários neurônios, não é assim? Vamos transportar isso então para o cérebro de Deus.
o cérebro de Deus funcionar, ele precisa de vários neurônios também. Então, eu sou um neurônio, você é outro, ela é outra, eu sou outro, o planeta é outro, o Sol é outro, e, enfim. Nós temos várias conexões do que seria a divindade. E para cada uma dessas partes existe uma verdade. Então, entendeu? Então você pode ter a sua verdade e eu posso ter a minha verdade. Eu sou a verdade. É. Meia verdade. Exatamente. Mas aí, quando eu tenho uma verdade e ela é aquilo que eu estou interpretando e você tem uma verdade e aquilo que você está interpretando, então a gente pode dizer que todas as verdades são meias verdades. Ah, não, isso eu tenho consciência. Porque se você, assim, querer falar sobre a verdade definitiva, né? Uma verdade, aquela verdade que é definitiva, essa verdade definitiva não está ao alcance da mente. Entendeu? A verdade que eu sou é muito mais do que a nossa mente pode comportar. Porque a nossa mente é um veículo. Mente é veículo. O corpo astral é um veículo. O corpo físico é um veículo. E essa nossa cabeça aqui, o nosso cérebro, ele tem certas limitações. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o todo, né? Como é que a gente poderia compreender o todo com esse cérebro aqui? Fica muito difícil. Então, a gente tem que sair dos nossos padrões mentais para poder entender essa estrutura que vai além da mente. Mas quando a gente traz essas informações para cá, eu só consigo me manifestar por meio desse veículo. Então a mente não conhece a verdade. Só que o Hermes Trismegisto, ele vai lá e fala pior para confundir nós. Ele fala, não existe exceção à regra. E aí, como é que nós ficamos? A lei se aplica a tudo. A lei se aplica. O próprio universo é construído pelas leis, né? E daí, Hermes, o que eu faço, Jesus Cristo? Eu uso a verdade. Se mantém na verdade e permanece na sua verdade. E você vai se construindo. Essa aqui é a ideia. Não, isso eu entendo. Eu só queria que você buscar uma explicação mais racional. Quando você quer descobrir mais sobre essas coisas, você vai saindo do seu condicionamento mental. E chega uma hora que sai totalmente. E nessa outra forma, que ela também existe, mas ela não é da mente, lá aí nós conseguimos compreender essas coisas. Mas quando a gente volta para dentro da mente, a mente é condicionada. A mente sempre está nos polos, positivo, negativo, certo, errado, preto e branco, em cima e embaixo. Ela sempre está polarizada. Então, a verdade absoluta, onipotente, do Criador, etc., ela não é compreendida pela mente. Agora, quando a mente está serena, que ela está calminha, igual um lago sereno assim, aí ela pode permitir que a intuição funcione. Porque nós temos várias formas de perceber a verdade, não apenas com a mente. A mente é uma das nossas formas de perceber o universo. E a atenção nesse processo? Você estava falando da mente, né? E sempre que eu coloco essa atenção racional, mental para olhar algo, né, dá a impressão que faz um recorte, né? Eu estou olhando para você aqui, tem um monte de coisa acontecendo ao redor e o todo não está acontecendo, né? Então toda vez que eu for usar o verbo, talvez para manifestar essa verdade, esse contexto dessa emoção, né, que eu acho que seja verdade, ela não está contemplando o todo. Você só tá pegando um recorte, né? Recorte. É isso. É isso mesmo. Quando a gente busca, né, toda essa estrutura macro, você percebe que vai muito além do nosso racional. O nosso racional ele consegue perceber, igual você falou, desse recorte. Mas você foi falando, daí veio vindo, né? O processo, a atenção que a gente tem, né? Você falou da meditação, né? Quando a gente fica quietinho, aí esse amplo fica mais perceptível, né? A nossa mente ela pode ter assim, percepções da verdade, ela pode ter assim, vislumbres da verdade,
Mas a verdade mesmo, aquilo que a gente pode interpretar como verdade, vai além da mente. E uma vez eu tive uma experiência que eu saí desse nível mental. E não tinha nem em cima, nem embaixo, nem direita, nem esquerda, nem preto, nem branco. Nessa outra dimensão, que não é da mente, nós temos mais acesso à verdade. Aqui nessa condição que nós somos mais limitados. Tem uma percepção bem pequena do que é essa coisa de verdade. E tem mais uma dica também sobre verdade. Verdade é o nome de um ser. É um nome do mestre. Pode acontecer muito, é o que eu observo, né, a partir de mim, que às vezes a minha mente conta algo que parece óbvio, assim, mas ainda ela não alcança essa verdade. E quando eu sinto, aí é mais fluido. E informações que a gente traz aí sobre autoconhecimento, sobre verdades pessoais, né, que a gente foi acessando dentro de nós, quando a gente fala para uma pessoa, dá para ver que ela sente, né? Todas as vezes, e eu fiz essa análise, porque todas as vezes que eu ia conversar com o Gilberto e eu trazia situações da minha cabeça, e muitas vezes ele acessava meu ser, trazia a informação, mas eu sentia no coração a informação. Então eu sabia que o que ele estava me falando era verdade, porque ele trazia de dentro do meu coração, era palpável para mim o sentir, sabe? Então, quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, o que vocês podem estar sentindo agora, né? O fazer sentido às informações, né? Eu sinto que essa é uma verdade. Pode ser meia verdade para quem, né, acessa pela metade. Quando a gente coloca mas quando a gente coloca os nossos padrões mentais, conceitos, preconceitos, ela vira meia verdade. É porque a mente, ela é um instrumento muito bom quando ela não está projetando. Mas você pode observar que a mente, ela está o tempo todo projetando. A gente, adquiriu esse péssimo hábito ao longo da nossa experiência aqui no planeta Terra. A gente adquiriu o péssimo hábito de ter uma mente que projeta. Ela não vê de fato a verdade, ela projeta, né? Então, aí é como se fosse uma tela de cinema. Eu estou projetando e eu estou vendo aquilo que eu estou projetando e não a verdade em si. E o trabalho é educar isso, educar essas projeções, para que o ego não fique alterando Não, a ideia é eliminar o ego e acabar com a projeção. para acabar com isso. Porque toda vez que a gente elimina o ego, a gente vai acabando com essa projeção. Aí a mente para de projetar. O nível da caverna. E daí quando a mente para de projetar, aí que nós vemos a verdade. Quer dizer, o que de fato é. E daí a gente se surpreende com aquilo, a gente passa a ser como se fosse uma criança recebendo aquela informação pela primeira vez. É mais ou menos isso. Quando a gente consegue perceber algo e tem aquela sensação de ser a primeira vez que a gente está vendo aquele algo, aí a gente não está projetando. Você pode observar, por exemplo, que se você conhece uma pessoa há 20 anos, você tem uma imagem dentro de você, dela, a imagem da pessoa dentro de você. E você tem dificuldade de ver aquela pessoa vê-la de novo, né? Então, é comum a gente falar assim, o fulano é assim, assim, assim. Já dá uma ficha corrida do fulano, não é assim? Porque a gente tem uma imagem do fulano dentro da gente. Agora, e se aquele fulano mudou? E se ele fez um trabalho sobre si mesmo, meditou muito, muito tempo, eliminou seus defeitos e ele é uma pessoa diferente, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Quando Jesus estava lá ensinando, né? Aí um daqueles que conhecia ele falou, mas aquele lá não é o filho do carpinteiro? Quer dizer, Jesus já tinha ido para o Egito, Jesus já tinha ido para a Índia, Jesus já tinha se autorrealizado, né? Era totalmente diferente do filho do carpinteiro que saiu de lá, mas o cara não conseguiu ver ele com os olhos do novo, apenas viu com os olhos velhos, tá? Então é isso que eu quero dizer com mente projetando.
Tem pessoas que me conhecem e que me veem com os olhos de 20 anos atrás. Né? Mas eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje do que eu fui há 20 anos atrás. Então é isso, né? A gente precisa olhar o novo. Toda vez que nós estamos olhando o novo, nós não estamos projetando. E daí a mente tem acesso, então, à verdade, quando ela está vendo o novo, de instante a instante. A Maria queria fazer uma pergunta, mãe. Passou? À vontade? Passou. Isso que você estava falando me faz pensar até fiz um post sobre isso no Instagram, sobre olhar as coisas com olhos de primeira vez, assim. É um conceito que Marco Aurélio trouxe, filósofo. E aí você está falando isso, parece que está conversando comigo aqui, né? De como essa postura tem me ajudado, assim, até para os meus próprios sentimentos. Então, peraí, deixa eu olhar como se fosse a primeira, tipo assim, me apresentar mesmo para isso. Oi, sou Heloíse, oi, sentimento, tudo bom? É a mesma coisa fora, né? Porque daí é essa isenção mesmo do que a gente carrega de bagagem, né? De preconceitos, enfim. Então, é legal você comentar isso aí. Quando eu estava fazendo o curso de terapeuta floral, a minha professora, Regina Pérez, uma excelente professora, né? Excelente instrutora, ela ensinou a gente a ser terapeuta. Né? Então, eu posso dizer que eu tinha uma boa percepção das coisas, mas eu não era terapeuta. Mas quando eu fui fazer o curso com ela, ela me ensinou a ser um terapeuta. E ela deu uma dica muito boa, né, que tem a ver com isso que nós estamos conversando. Ela falou o seguinte, para você atender uma pessoa, né, você pega, abre uma mala, coloca tudo que você sabe lá dentro e fecha a mala e guarda a mala. Sim. Aí a gente ficou olhando para ela e falou, como é que eu vou atender a pessoa se eu não sei nada, né? Daí ela falou, tem mais uma coisa. Você vai lá no banheiro, você deixa o seu ego lá e volta para atender a pessoa. Então você fica sem o ego e sem saber nada. Aí você é um bom terapeuta. Aí você atende direitinho. É isso mesmo. É. Desse jeito. E por quê? Porque eu vou ver a pessoa pela primeira vez. Ela é novidade para mim. Tudo que a pessoa falar, mostrar, sentir é uma grande novidade. E daí eu consigo fazer uma boa leitura. E é interessante o que você fala, né? Porque o papel mesmo do terapeuta, né, é sair desse lugar de suposto saber. Porque quem sabe sobre si mesmo é si mesmo. Né? É lógico. A pessoa está ali para ser um espelho desse paciente, né? Exatamente. O terapeuta faz um papel bem feito quando ele não sabe nada. Ele não tem nada a dizer sobre o seu cliente, né? Ele tem apenas a traduzir ali, né? Dependendo da terapia que está sendo usada, né? Ele vai traduzir para aquela terapia, seja para massagem, para acupuntura, para os florais, enfim, não importa qual que é o meio que ele vai utilizar, mas se ele fez uma boa leitura, o processo terapêutico vai ser eficiente. Então é isso. Né? Posso fazer uma pergunta? Ah. Sobre a experiência, é possível a gente ver o que vai acontecer? É possível, chama-se premonição. Acontece, né? Tem chakras específicos, né? Nas mãos assim, e a gente tem essa percepção. O chakra básico também ajuda nessa questão. E a intuição também, né? Então, quando esses chakras estão em movimento, a gente consegue ter uma percepção boa do futuro. Normalmente, com 3 dias de antecedência, não muda. Se for com mais dias, é capaz que a gente consegue influenciar e mudar o futuro. Mas com 3 dias já fica meio que certo que aquilo vai acontecendo. Né? Coisa que eu venho observando assim com o tempo. Né? Então tem... Então, Gilberto, eu ia perguntar, o que era a moça sentada no tapete cor-de-rosa ali? Aí tem que perguntar para a moça. Né? Ela foi lá? Hã? Ela foi sozinha lá? Eu? É que Eu que me ajoelhei. ela que ela ajoelhou aqui. Eu me ajoelhei. Mas você foi espontaneamente? Ó, tá vendo? Quando eu entrei, eu reconheci ela. Eu falei, ai, que vergonha, eu conheço, mas não lembro o nome. Né? E depois, lá com tudo, ela estava ali e tinha uma energia vindo e ia tudo para ela. Mas ó, tá até agora ainda. Então, eu falei, que será que acontece aqui? As sessões instrutivas, elas têm essas coisas assim meio diferentes. Né? Assim, tem sim. Vem os mestres ajudar a gente, as pessoas recebem orientações e de repente ela sentiu necessidade de fazer isso, ela fez. É, né? isso que você
falou da humildade, Gilberto, a minha intuição me guiou para fazer isso, porque eu ajoelhei e aí em casa tinha um cria que eu sou professora de Kundalini Yoga, né? E em uma dos crias me falava justamente isso, que era para me ajoelhar e fazer o triângulo com os dedos e ficar encostando a testa ali, né? E fiquei com isso na cabeça, né? E aí, na hora que começou uma música, eu comecei a perceber um chamado, assim, aí eu vim correndo, peguei um tapetinho, fui seguindo o que minha intuição me pedia, assim, sabe? E foi uma experiência incrível, muito incrível. E por que eu conectei com ela, então? Provavelmente você estava na mesma frequência da humildade, né? Que ela estava buscando essa frequência da humildade, né? E ela se conectou através de uma postura corporal. Quando a gente faz um movimento com o corpo, a gente pode se conectar com determinadas frequências. Então, quando a gente ajoelha, esses chakras aqui do joelho entram em atividade. E daí nós fazemos uma conexão com o centro da Terra. E assim a gente pode conversar com o planeta, que é o dono aqui do planeta é o Sr. Melquisedeque. E se a gente vai mais além, né? A gente faz um triângulo assim com a mão e coloca aqui a testa em conexão com a Terra. Então nós estamos é a postura da suprema humildade, que nós estamos colocando aqui esse átomo, né, da testa que fica aqui, representa o átomo do nosso Pai interno. Então o nosso Pai interno é em total reverência, né? Tudo que nós somos, todo o nosso ser em total reverência, em total postura de humildade diante do Criador. Então essa é uma postura que a gente usa para fazer pedidos especiais, assim, né? Pedidos de cura, enfim, pedidos... Né? Tem um artigo que eu escrevi que chama Cura-te a ti mesmo, e essa postura é usada com certa frequência. Gilberto, outra coisa que eu queria falar também é que essa questão da gente se ajoelhar, né? A linha tênue entre humilhação e humildade, né? Porque algumas pessoas usam essa postura como uma humilhação, né? Então fica tem uma ligação ali. E outra coisa que até a Vanessa me ensinou, né? Que ela já foi em outros centros, não sei se eu posso contar, não vou contar, não vou compartilhar com vocês. É o ensinamento que eu vou levar para minha vida, assim, né? Que ela foi em outro espaço e a pessoa pediu para que todo mundo se ajoelhasse, a pessoa que estava ali. Aí, a hora que a pessoa pediu isso, a Vanessa falou assim, não, os meus joelhos só se dobram ao Pai, né? Ao Pai. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, como o Gilberto falou, né? A gente está entregando todo o nosso ser ao Pai. E aí chega uma pessoa e pede para você se ajoelhar para ela. Gente, na verdade, essa história foi o seguinte, ele, no meio dos rituais, eu entendi que foi por causa que eu estava ali, ele falou assim, ele ia servir, sei lá, a terceira rodada do chá, não sei, e ele pegou e falou assim, eu vou servir na forma asteca, peruana, sei lá o quê. Daí ele sentou, igual eu tô aqui, e ia servindo, sentou no chão, ia servindo o chá e entregando para as pessoas. Então, ele não pediu para ninguém ajoelhar, porém, acabava que era natural da pessoa se ajoelhar ali para ele e pegar o chá e beber. Eu falei, eu vou me ajoelhar na frente desse homem, não sei nem quem é. Vou ajoelhar na frente de homem agora, menina, eu me agachei ali, peguei o negócio, se Deus quiser, não quero me contaminar com isso aí não. Daí foi essa. Daí foi nisso daí que eu tive o entendimento. O meu joelho só se dobra ao Pai. Né? Então, é muito interessante essa questão dos chakras do joelho também, que tem um outro segredo aí, né? Você vê que para a gente ficar de pé, né? Então a gente tem essa fortaleza aqui, né? Que nos mantém de pé, né? As pernas, né? O joelho e tal. E a gente percebe que nessa estrutura aqui é que fica o orgulho, né? Então, o orgulho se manifesta muito em questão das pernas, né? A questão, então, de se ajoelhar, né, ou fazer essa postura, é que o orgulho está se dobrando. Entendeu? Isso aqui representa o orgulho, então ele está se dobrando diante do Criador, diante do nosso Pai interno, né, da divindade. Porque quando os seres vêm para o planeta, eles começam a
se densificar. Né? E essa densificação fortalece o orgulho. E depois, quando esses mesmos seres querem se limpar, ou querem entrar num processo de ascensão, para poder sair dessa condição limitante que é o orgulho, precisa ir eliminando o orgulho. E para ir eliminando o orgulho, a gente precisa ir exercitando essa parte de reverência, né? Que não é uma humilhação, mas é um processo de humildade, que são coisas diferentes mesmo. Né? São coisas diferentes, não é ficar se humilhando, não é isso. Mas tem assim, aquele povo humilde. Ali tá cheio de arrogante também, né? No meio dos povos. Vai na favela, tá cheio de ego lá também. Mistura a condição social isso, com mas isso o já, elemento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Tem que saber separar. O orgulho é uma condição interna. Sim. É uma condição interna que não tem nada a ver com a questão do dinheiro. Porque pode existir uma pessoa muito humilde e rica. Pode, não tem problema. Claro, e vice-versa. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O dinheiro não vai detonar a pessoa no sentido dela ser orgulhosa, a não ser que ela se corrompa por conta do dinheiro. Que o dinheiro é uma forma de energia. Então, se a pessoa se corrompe na sua energia, ela pode se corromper em qualquer forma de energia. O dinheiro é uma delas. Então, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter bens materiais e pode ser uma pessoa humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma questão de postura em relação à energia que como a gente está lidando com a nossa energia. Tá? Até essa semana mesmo conversei com um rapaz e ele participou de alguns estudos gnósticos e ele estava com esse lance assim, né, de que a humildade era não ter dinheiro. Eu falei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa boa, um carro bom, você pode viver bem, né? Porque assim, se a gente for pensar, quem que é o sujeito mais rico do universo? É Deus. Então, se eu estou com Deus, também sou rico. Não é assim? Mas se eu estou buscando, de Deus, se eu estou buscando a ascensão e eu estou conectado com a divindade, eu também sou rico. Né? Então, por que ter medo de utilizar o dinheiro ou de viver com o dinheiro ou de ter bens materiais? Não precisa ter medo disso. Na verdade, a gente não precisa ter medo de nada. Tudo aquilo que a gente teme, a gente acaba atraindo para a nossa vida. Vou ter medo de dinheiro, então. Não precisa ter medo de dinheiro. Que medo de dinheiro. Você sabe de onde que vem muito essa coisa do lance do dinheiro? Das religiões, né? Claro. Então as religiões embutiram na cabeça das pessoas ao longo de muitas experiências, aqui, muitas existências, que o dinheiro era ruim, que o dinheiro era isso, que era aquilo. Tem que dar para a igreja. Daí dava para a igreja. A igreja ficava rica, né? E o sujeito pobre, né? Então, mas isso é uma coisa que foi embutida, né? Quantas vezes eu já peguei assim, quantas vezes eu já peguei pessoas travadas na questão do dinheiro e fui ver lá, né, o que estava acontecendo com a pessoa, que a pessoa foi lá um franciscano na outra vida, ou, entendeu? Ou foi uma freira, ou foi um sujeito que por processos religiosos abandonou todo o dinheiro e foi ter uma vida religiosa, né? E agora tem dificuldade de lidar com a questão financeira. Por quê? Porque está trazendo informações do passado, vidas passadas que ele não consegue compreender e não conseguiu resgatar ainda. Mas a partir do momento que resgata isso, acabou esse problema. Esse é o objetivo, né? Gilberto, A consciência. numa das suas viagens astral, você chegou a ver os suicidas? Onde eles ficam? O que acontece com eles? Eles ficam no 8º círculo dantesco, é bem fundo assim, né? E lá tem um vale, é horroroso, muito feio mesmo. E é tudo parece como se fosse um vale de piche, assim, né? Tem uns galhos de árvore ressecados e tudo mais, né? E eles ficam meio mergulhados naquele lodo, assim. Mas assim, Há um resgate ou não? De vez Há em uma quando cura? um mestre vem e puxa um assim, tira, porque para eles saírem de lá sozinhos é difícil, precisa de ajuda, né? Aí dá uma nova oportunidade. Que assim, que a gente estuda também de constelação familiar, às vezes faz por amor,
para alguém não morrer, eu morro no lugar da pessoa, entendeu? E faz isso para salvar outra, mas é uma ilusão, óbvio, né? Tipo assim, vai levar um tiro, outra entra na frente, alguma coisa assim? Isso também não é coincidência. Eu falo assim, mas, por exemplo, tem repetição na família, às vezes, já de suicídios, por exemplo. Ah, tá. Daí Tá. já é uma outra coisa. Tá. É assim, quando alguém se suicida, Já cria, vibra dentro da cria o ego do suicídio, né? É uma entidade. E essa entidade, como qualquer outra coisa no universo, quer continuar viva. E o que ela precisa? Energia. De que tipo? Suicídio. Né? A raiva que é tipo de energia? Raiva. Então faz as pessoas ficarem com raiva. Né? O ódio que é que tipo de energia? A energia do ódio. Então faz as pessoas ficarem com ódio. A violência que é a energia da violência. Então todas essas entidades estão vivas e querem esse tipo de energia. A energia da bebida, por exemplo. Né? É uma egrégora da bebida, uma energia da bebida, uma entidade que cuida desse departamento. Então ela está pegando, por exemplo, o pai. E o pai bebe, começa a ficar doente, se arrebenta todo e morre. O filho nunca bebeu, mas aí começa a beber. Como assim? O sujeito nunca bebeu. Fidelidade ao pai. Nada, não, é uma entidade que sai do pai e gruda nele. Sim. É o herdeiro. Entendeu? Então, ó, o pai já morreu, não dá mais para chupar ele, acabou a energia dali, então vou chupar outro. Então todas essas entidades só sobrevivem com a nossa energia? Exatamente. Então, e daí São entra... vampiros. Não, mas daí entra, quando a gente se fortalece, a gente não está daí fornecendo também. Quando você vibra diferente, não tem como Enquanto chegar. a gente não compreender que nós somos responsáveis, né, por tudo que a gente fez, inclusive pela criação dessas entidades, né, que nós precisamos organizar a nossa questão energética para não dar mais energia para essas entidades. Né? Enquanto a gente não tomar essa firme decisão, elas continuam vivas e elas continuam chupando, literalmente Então, vampirizando as o planeta pessoas. é grande para mudar todo mundo do mundo. Então, a briga é muito boa. De vez em quando aparece um mestre e vai ensinando, né? E até que um ou outro acorda, para poder fazer esse processo. Aproveitar que você está falando sobre entidades e algumas pessoas me questionam sobre a mediunidade. Eu trago o meu esclarecimento, mas acho que seria interessante se você falasse um pouquinho da mediunidade, o que ela é e o que ela faz. A gente precisa fazer uma diferenciação entre mediunidade e percepção extrasensorial. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando sobre si mesma e ela está desenvolvendo seus poderes internos. Então, as percepções extrasensoriais vão começar a aparecer. Telepatia, clarividência, clareaudiência, intuição, tudo isso começa a funcionar. Agora, a mediunidade é uma coisa que também tem a ver com os chakras, as percepções extrasensoriais têm a ver com os chakras, só que a mediunidade é quando estraga um chakra. Então, por exemplo, uma pessoa que vai participar de certos rituais, né, e faz incorporação. Então, chamam isso de mediunidade. Né? Então, a pessoa é médium de incorporação. Aí vem algum tipo de entidade e entra dentro dela. O que aconteceu com aquela pessoa? Aquela pessoa, ela foi deslocada, né? A energia dela foi deslocada e aquela entidade está ocupando o corpo dela. Mas como que essa entidade conseguiu fazer isso? Porque ela estragou os chakras. Então os chakras, eles têm uma tipo persiana, assim, que abre e fecha, assim, não faz isso aqui, assim, né? Que a gente chama de tela búdica. Então ele faz esse movimento. E daí os chakras, eles inspiram e expiram, igual a respiração. Então seria... E assim ele absorve o prana, que é uma outra energia que a gente também precisa dela para viver. A gente não é só de arroz e feijão que a gente vive, né? A gente precisa do prana. Tanto é que existem técnicas, inclusive que eu ensino, que é para aumentar a capacidade de absorção de prana. Então os chakras vão funcionar melhor. Agora, o que acontece com o médium? O médium, ele começa a estragar os chakras dele. Então ele faz assim, o chakra fica travado, aberto. Aí a entidade entra. Né? Entra e faz o que quiser com aquele corpo, porque o corpo é veículo, é igual um carro. Uma pessoa de repente tem um carro e ela empresta para o outro e o outro não tem cuidado nenhum. Sai dando cavalinho de pau, sabe? Sai fazendo qualquer coisa, né, com aquele carro lá. Então, mediunidade é péssimo negócio, mau negócio. Por quê? Porque está estragando os chakras.
Então, o que eu ensino não tem nada a ver com mediunidade. O que eu ensino é despertar as percepções extrasensoriais e ter controle sobre elas. Então, eu desperto a clarividência, mas eu não fico com ela o tempo todo ligado. Eu vou ligar quando eu quiser. Né? Eu desperto a clareaudiência, eu desperto a intuição, né? Eu desperto a telepatia. Telepatia, por exemplo, a gente lê o pensamento dos outros. Mas quando desperta esse chakra aqui, né, do plexo solar, então aí a gente começa a escutar um monte de besteira, né? Porque o pessoal só pensa besteira. Aí é melhor fechar, né? Então, então fica quieto aí, né? Desliga, tem uma chavezinha lá que desliga. Né? Então a gente pode ligar e desligar esse chakra. Faz parte do nosso aprendizado. Então nós não temos apenas 5 sentidos, nós temos 12 sentidos. Né? Além dos 5, né? Tato, olfato, paladar, audição, visão, a gente ainda tem, ó, aqui em cima, que a gente fez o exercício para saber sobre isso, né? Ó, polividência, clarividência, garganta liga aqui com o ouvido, né? A clareaudiência, intuição, né? A telepatia, a saída em corpo astral, que é o chakra da alma, né? E essa premonição que está ligada com os chakras das mãos e do sexual. E tem mais uma que não é chakra, mas a gente fez o exercício também, que é o mantra A, que envolve pulmão, para lembrar as vidas passadas. Então a gente tem uma série de recursos dentro de nós. Se a gente utilizar esses recursos de forma bem consciente, isso não tem nada a ver com mediunidade, mas você tem a percepção. Você consegue perceber o que está além do mundo material. Agora, a mediunidade, por que a mediunidade é péssimo negócio? Porque quando uma pessoa incorpora, né, mesmo que seja uma psicografia, não importa, porque a psicografia no caso, incorporou só a mão, né? Então, ali. Mas estragou o chakra das mãos. Ou quando a pessoa incorpora de corpo inteiro, aí ela vai acabar tendo um karma por causa disso, né? E o karma é a epilepsia. Então, numa outra vida, naquele momento que ela incorporou, no exato momento que ela incorporou, ela cai no chão epilética. Então, danifica o sistema, né? O cérebro da pessoa ficou danificado. Como danificou o chakra, que é do corpo astral, aquilo se transmite de uma vida para outra. Então, quando nasce de novo, aquele outro corpo vai ter um problema epilético. Então, por isso que mediunidade é mau negócio. E a pessoa autoriza essa incorporação? Autoriza. Ou ela fica vulnerável? Assim? Não, a pessoa quando ela é médium de incorporação, ela está autorizando. E naturalmente, de certa forma, ela fica um pouco vulnerável, porque depois que ela permitiu, as portas ficam abertas. Depois que estragou, Entra quem quer. depois que o chakra estragou, daí entra qualquer entidade. Aí a pessoa chega a um certo ponto que ela já se integrou tanto com aquilo que ela acredita que ela tem domínio. Mas quando ela falar não quero mais, aí elas vão cobrar. Aí elas Então, vão o falar, Chico não é Xavier assim. mesmo, ele realmente Exatamente. aceitava e nunca reclamou, né? Mas olha a doença que ele Pois teve, é, né? claro. O problema Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque assim, Mas tudo tem lado bom. assim, essa busca do conhecimento, todos nós temos essa busca intensa do conhecimento. Né? E essa coisa da transição, né? O que acontece após a morte, né? Então, as pessoas entendem que podem buscar informação nessas entidades. Mas essas entidades, elas normalmente estão enganando as pessoas. Né? Quantas pessoas já chegaram para mim, né? Porque foram em determinados lugares, terreiros, etc., né? Enfim, foram lá buscar as suas informações e lá ele dá uma informação superficial só para agradar o ego da pessoa, né? E quando ela chega, ela está toda cheia de implante, né? Porque a maioria dessas entidades, né, que ocupam esses lugares, né, de mediunidade, elas são assim, entidades de baixo nível, né? Então não tem uma assim que é um mestre, por exemplo, que vai lá no terreiro, alguma coisa assim. Não tem isso, não existe isso. Lá são entidades de baixo nível. E elas querem o quê? Energia. E elas vão pegar aquela energia de que a pessoa está levando lá. E quando não consegue pegar a energia da pessoa de uma maneira... às vezes a pessoa tem uma espiritualidade forte, ele não consegue tirar, né, arrancar dela, aí começa a dar problema na vida dela. Aí alguém bate no carro dela, sabe? Começa a dar problema no financeiro. Né? Queima aparelho eletrodoméstico da casa,
vai acontecendo coisas ruins assim, né? Pega no serviço dela. Quantas pessoas já vieram aqui que eu indiquei, né? Para Letícia fazer o ritual do ovo, que a vida estava virada do avesso. Fez o ritual do ovo, saiu. Pessoas estavam a ponto de perder emprego, pessoas estavam a ponto de... Por quê? Porque aquelas entidades começaram a embaralhar de tal maneira a energia dela que ela se desconcertou totalmente. Então essas entidades, elas só estão atrás de uma única coisa, energia. E a energia daquele padrão vibratório, daquele padrão vibracional que interessa para ela. Tem muitos, inclusive, que são extraterrestres. Esse preto velho mesmo que eles falam, é o extraterrestre. Ele engana todo mundo, né? E dá uma risada na cara de todo mundo que vai lá no terreno escutar um preto Quando velho. você fala extraterrestre, eu gostaria de entender melhor, Gilberto, de onde viria esse extraterrestre? Bom, de fora do planeta, né? Sim, de que planeta, de que galáxia, de onde você tem uma informação ou sobre de campos astrais Ou diferentes. só é um campo, não é de um outro planeta, de um outro lugar? Tem de vários tipos. Por exemplo, tem uns pequenininhos assim que são cinzas e eles são criações de uma outra raça chamada reptiliano. Esses estão mais interessados, por exemplo, na energia da raiva e do medo, né? Tem uns que são maiorzinhos assim, né? E eles são meio verdes, eles já estão interessados na energia da inveja. Para cada coisa que existe no planeta, existe uma representação no cosmos. Os gregos falavam muito disso, né? Olha, o Hércules fez um trabalho tão bonito aqui e no final ele virou uma constelação, não é assim? Uhum. Então, essa coisa que os gregos trouxeram, né? Tem a ver com as coisas que a gente observa aqui na Terra. Então, tanto para as coisas negativas quanto para as positivas, tanto para aquilo que está para baixo quanto para aquilo que está acima, existem representações na Terra. Quer dizer que tudo isso foi uma criação nossa, mental. Não só mental, a gente colocou a nossa energia para criar essas coisas. O que eu não entendo bem, eu gostaria de entender talvez até uma forma metafórica. Nós seríamos como robôs, que estão sendo ligados, desligados, e que essas almas vêm, habitam, desabitam, Olha, morrem, o corpo, quer dizer, robô no- ficou velho, jogou, aí começa de novo, vem um outro robô. No momento, o ser humano, infelizmente, né, ele está mais ocupado por entidades do que pela sua própria divindade que ele é. Sim, Mas ele, né, esse ser humano, ele produziu isso. é isso que eu queria Né? entender. Então, Exatamente. nós produzimos essas entidades, nós as alimentamos, E e ela, nós teríamos capacidade de destruí-las. sim, porque nós somos criadores e destruidores. Sim, nós, sim. nós, se a gente trouxer a divindade que nós somos aqui para o planeta Terra, se a gente encarnar, né, mesmo essa divindade, nós somos alfa e ômega, o princípio e o fim. Né? Então nós somos a criação e a destruição. Dentro da Cabala, eles falam que tudo é uma ilusão, né? Tudo Seria também isso? fala. Tudo é uma ilusão. Nós criamos tudo e temos capacidade de terminar Isso, só que com você precisa de um recurso. Né? Sim. Você precisa conhecer qual é a técnica que se constrói coisas e qual é o tipo de energia que coisas são construídas e o tipo de energia que coisas são destruídas. E essa energia é a energia que constrói tudo. Qual é a energia que constrói tudo? É a energia sexual. Então tudo no universo é construído por energia sexual. Então você imagina, por exemplo, um outro corpo, né? Então nós queremos ter um filho, né? Eu e minha esposa queremos ter um filho. Então precisa da energia sexual para trazer um outro corpo aqui para o mundo, né? O cachorrinho aí, né, quer trazer outro filhotinho, né? Então Já é vai precisar instintivo já, né? vai precisar da energia sexual. As plantas, elas vão trazer outro corpo vegetal para o planeta, precisa de energia sexual. E assim é também a nossa criação desses, todos Exatamente. esses seres. Tudo que está no planeta veio da energia sexual do próprio ser humano, é ele que foi criando. E agora, né, sendo ele consciente disso, ele utiliza a mesma energia para destruir essas coisas. As entidades que um dia foram criadas, que algumas têm milhões de anos, elas só são destruídas na forja dos cíclopes, que é a transmutação alquímica sexual. Então, esse é o grande segredo, esse é o grande mistério, né, que permeia toda a história da humanidade, como que coisas são criadas e como que coisas são destruídas. Então, esse mundo que nós estamos vivendo, que essa terceira dimensão, é tudo uma criação do mental. Na terceira dimensão, além de ser uma criação mental,
ela é uma materialização da nossa vibração animal. Né? Então, a terceira dimensão não é lugar para ser humano estar vivendo. Nós só estamos na terceira dimensão porque nós, né, nos colocamos na vibração animal. Quantas dimensões ainda temos que galgar para chegar num... Se nós sairmos da condição animal, a gente vai para a quarta dimensão. Essa dimensão é muito mais sutil do que a terceira. A terceira é muito densa. Tanto é que na terceira dimensão as pessoas têm dificuldade em ter acesso à sua própria divindade, suas próprias capacidades interiores. Né? Na quarta dimensão é mais tranquilo, é mais leve. Desaparece a matéria, vira só energia. Não, lá é matéria também. Também? Mas não só que essa não matéria é densa. essa matéria aqui, é uma matéria de uma vibração diferente, mas é matéria também. E quantas dimensões ainda teríamos? Depois tem a quinta, a sexta e a sétima. Né? Mas tem as inferiores também. Agora na quinta dimensão já é mental, ainda tem forma. Né? Aí nas dimensões superiores já não tem necessidade de ter formas daí. A sexta e a sétima. Daí não, são dimensões mais ligadas de vibração espiritual, daí essas formas corpóreas elas são desnecessárias. E tudo isso que a gente vê aí com aparelhos supersensíveis de todas as galáxias, do universo, tudo isso é uma criação nossa ou realmente existe? Tá lá. Se isso você quer saber, né? Se aquilo Sim, tá lá. porque tá lá. poderia ser também uma ilusão. Se você for pensar, né, na expressão máxima da ilusão, né, que o Buda coloca, né, como tudo é ilusão e tudo mais, então você pode até entender que isso é ilusão, né, mas vamos pensar assim, se você pegar um martelo, dar uma martelada no dedo, dói, né? Então deixou de ser ilusão. Então a questão eu colocaria de uma forma diferente, eu colocaria assim, estado de consciência. Né? Então, no momento, nós temos um estado de consciência que nos permite ver essa dimensão e ela é a realidade para nós. Mas se a gente aumenta o nosso estado de consciência, com o chá, por exemplo, a gente às vezes consegue perceber outros níveis da realidade. Então, se a gente amplifica o nosso estado de consciência, a gente pode ir além dessa dimensão material. Aí sim, a gente vai vendo as camadas ilusórias. Mas ela precisa ser real. A gente precisa ver as camadas ilusórias para falar que esse mundo é ilusório. Senão você só está repetindo uma coisa que o outro falou. Né? E se você está repetindo uma coisa que o outro falou, Vira você verdade, né? você não está na verdade, você está numa Vira crença. verdade. Posso aproveitar essa orientação? Aliás, eu vou fazer isso porque já são 7h. Daí já tem que concluir, né? E aí tem algumas pessoas trouxeram comes e bebes, tal. Se reunir, tá? Pode ser? Pode. Se deixar, fica a noite inteira falando aqui. Não, pode perguntar. Quer perguntar? Pode perguntar. Não é bem uma pergunta, mas uma observação mesmo. Sim. É que a contemplação da verdade, ela precisa ser comprimida na nossa literatura, né, que é muito limitada. E o papel do comunicador é realmente fazer esse intermédio, né? E é aí que está a grande sacada do Hermes, né? Porque ele é esse mensageiro, ele que faz esse intermédio. E tipo, o planeta Mercúrio, que é o equivalente ao Hermes de Roma, né? Ele está de face para o Sol, que é, tipo, o Sol ele é gigantesco, ele é supremo no nosso sistema solar, né? E ao passo que ele está um lado prostrado para a gente. Então, assim, ele também faz esse intermédio e isso é genial. Lá em Mercúrio é bem diferente, assim. Lá, se você chega lá e você quer pensar igual você pensa aqui no planeta Terra, todo mundo se incomoda, porque o seu pensamento todo mundo escuta, né? Tem essa história que eu já contei essa história aqui. Que eu fui lá em Mercúrio e quis pensar igual a gente pensa aqui, né? Todo mundo ficou olhando assim pra mim, assim, porque esse cara é louco, né? Aí eu me sintonizei e falei, peraí, então eu tô me comportando mal aqui, né, nesse planeta, né? Aí minha mente ficou serena, daí estabilizou. Então a gente precisa aprender a se comportar
né, de acordo com o local que a gente está. Então tem esse lance assim. Mas o Hermes faz bem esse papel assim, de mensageiro. Né? Ele pega essas informações que estão nas dimensões superiores e traz aqui para a Terra. De forma mais traduzida, né? Assim, Ele consegue Essa forma aqui que ele tá falando. consegue colocar de uma forma mais aqui, ó. consegue colocar de uma forma mais didática, né, mais prática, né, e traz uns exercícios também para que a verdade seja vista pela própria pessoa, né, porque não adianta que alguém chega, por melhor que seja o mensageiro, a mensagem precisa ser vivenciada, né. Então a gente sabe que a meditação tem 3 passos, né. Primeiro, você relaxa, que o chá ajuda nesse relaxamento. Aí, segundo, né, você vai precisar se concentrar. Então, o chá também ajuda nessa concentração. E o terceiro passo da meditação é a vivência. Então, aquilo que você quer, né, o tema que você quer meditar, você precisa viver ele. Então, essa vivência o chá também colabora muito, porque ele faz uma imersão, né, coloca a gente numa espécie de imersão e a gente vai viver aquilo. A gente tem a sensação que a gente está dentro daquela dimensão, daquela realidade. Então, o chá, ele é um instrumento fantástico de meditação, né? Porque ele contempla esses três pontos, né? que definem a meditação. Então, o chá também, ele é um instrumento para saída em astral. Tem até um livro do Mestre Samael que ele fala sobre 7 chaves para sair em astral. Logos, mantra e teurgia. E a 7ª chave é um chá produzido na floresta amazônica. Só que lá ele usa uns termos, ele fala, né, que são 2 componentes, né? E o nome é certinho o nome do mariri. O outro é um pouco diferente, que a gente viu lá mas está numa tradução em espanhol, né? Mas a gente sabe também que tem outras plantas que produzem o mesmo efeito que a chacrona. Mas o chá é produzido com o mariri e a chacrona. E esses mestres, igual o mestre Samael, né, eles utilizaram essa substância também, né, esse chá, né, e outros, né, o peiote também produz isso, e tem outros que produzem. Então, no final das contas, o que interessa é que a gente consiga perceber a verdade por nós mesmos. Então, a gente usa determinados instrumentos. Esses instrumentos podem ser o chá, pode ser esses mantras que a gente trouxe. Se a pessoa fizer, por exemplo, esses mantras que eu trouxe, né? Se a pessoa fizer 1 hora desses mantras, ela vai ter um efeito igual ao do borracheiro. E dá para sair do corpo também, né? Uma vez nós fizemos essa experiência, a gente reuniu num determinado lugar e ficamos fazendo mantra, fazendo. Eu estava sentado, igual ele ficou sentado lá. E eu saí do corpo sentado, assim. Meu corpo ficou sentado e eu saí, assim. Então eu sei que dá para fazer. Então eu sei que é possível. Mas a gente precisa se dedicar, né? Se esforçar para ter essa conquista. E saber voltar. Não tem perigo de não voltar. Só se morrer. Aí não volta. Não, mas você sai do corpo, pode ficar flutuando e não voltar. Mas não tem perigo, pode voltar. Volta automaticamente. Tem uma necessidade física. Quando a gente sai do corpo, o corpo astral fica conectado com o nosso corpo físico. Não sai assim, saiu e agora não fica nada. Fica, né? E outra, o corpo, quando os chakras não estão estragados, quando eles estão em ordem, ele tem um código de acesso. Então só aquele corpo astral pode acessar aquele corpo. Uma outra entidade não pode chegar aqui e querer entrar no corpo. Agora, pode se a própria pessoa estragou os seus chakras, né? E ela deixou aberto, daí essas entidades entram. Gilberto, uma informação que eu vi no livro do Samael é que quando você sai em astral, fica o cordão de prata. Ele te liga a todo lugar que você vai, ele é gigante, gente. E daí você fica ligado no corpo físico através do cordão de prata. Então, a melhor interpretação do cordão de prata é assim. Você imagina o corpo astral como um corpo fluídico, como se ele fosse líquido, assim, né? Então, o que vai acontecer? O corpo astral está aqui, então a gente adormece, daí ele vai sair. Não é que ele sai inteiro. Ele sai a maior parte dele sai, mas um pouquinho dele fica.
Entendeu? Então o corpo astral está aqui e está lá ao mesmo tempo. E tem uma coisa ligando, que é isso que eles chamam de cordão de prata. Entendeu? Fica ligado na matéria. Isso, fica ligado na matéria, né? Ele não sai completamente, né? E daí tem um outro corpo, que é o corpo vital, que vai abastecer o nosso corpo, vai energizar o nosso corpo. Então, quando a gente dorme, o que sai? Sai o corpo astral, e dentro do corpo astral, tipo aquelas bonecas russas, né? Sai o corpo mental. Então o corpo mental sai junto com o astral, e mais um pouquinho do astral fica ligado. Não saiu tudo. Por isso que gera o cordão de prata. Também dá para fazer assim, o corpo astral dá para adormecer, e de dentro dele dá para sair o corpo mental. Aí o corpo mental, normalmente ele se manifesta como uma bolinha assim de luz, né? Ele não tem necessidade de formar corpo. O corpo astral tem um corpo assim, né? De mão, pé, é uma espécie de réplica do corpo físico. Mas o corpo mental já não tem a necessidade, não sente essa necessidade de ter uma estrutura. Às vezes se manifesta como uma bolinha de luz assim. E tem um fiozinho também que liga, esse fiozinho que liga é chamado cordão de ouro, porque ele é meio amarelinho assim, né? Então daí liga o corpo mental liga no corpo astral. Então nós temos essas ligações, né? O corpo mental ligado no corpo astral pelo cordão de ouro, e o corpo astral ligado no corpo físico pelo cordão de prata. Quando a pessoa morre, aí o anjo da morte corta essa ligação, né? Então desliga esse chamado cordão de prata, né? Daí o corpo astral não tem mais como entrar naquele corpo, porque ele já não tem mais condição de receber, né? Porque morreu. Hã? O de O ouro ouro também fica corta? ligado. Na morte? O de ouro só corta quando morre o corpo astral. O corpo astral dura 108 vidas, com direito à prorrogação em alguns casos. De castigo ou mérito? Não, por mérito, né? Quando você, ainda bem. porque assim, quando a pessoa trabalha com a energia do Kundalini, ela vai transformando o corpo astral dela, ele vai se fortalecendo, ele vai ficando iluminado. Então o corpo astral dos mestres é todo iluminado. O corpo mental do mestre é iluminado. O corpo astral de uma pessoa comum, que não está trabalhando com energia, é meio brancão, assim, parece um fantasma. Então esse é mas os dois são corpo astral, só que um é bem iluminado, bem claro, com bastante luz, né? E o outro não, é apagado, como se for, por isso que se chama corpo lunar. Então um corpo astral de uma pessoa comum que não está trabalhando com energia, ele fica meio parecendo fantasma mesmo. E daí, no caso, o corpo astral, ele pode durar, né, 108 vidas. Ele pode ocupar vários corpos, várias existências. Mas chega uma hora também que ele também se desgasta, ele também perde qualidade, aí corta. Né? E daí fica só o corpo mental. Né? Porque o nosso ser tem várias estruturas. Para chegar mesmo nas nossas estruturas mais elevadas, ainda tem o corpo causal. O corpo causal, ele comporta toda a criação que nós já tivemos em todos os tempos e todo o espaço. Não temos só essa vida nesse planeta, né? Tem outras também. Então lá no corpo causal está todas as informações por onde a gente já passou. Então é uma das coisas interessantes é acessar o corpo causal também, mas precisa de muita energia para acessar o corpo causal. É igual o equipamento eletrônico, né? Se não tiver energia, ele não funciona. O nosso corpo também. Se a gente não canaliza corretamente as nossas energias, essas estruturas internas não funcionam. Tá bom? Pronto aí? Bom, pessoal, aguenta um pouquinho. Aproveitando todas as informações que o Gilberto está trazendo, eu quero falar um pouquinho sobre a história do chá e um pouquinho da minha percepção, tá? Quando eu ouço o Gilberto falando, me traz, eu fico observando dentro de mim o que eu sinto. Vai avaliar se o que ele está falando é verdade. E eu sinto sempre fluir. Muitas coisas ele já me disse para fazer e eu não fiz, porque eu não senti que era fluido dentro de mim. Podia ter só verdade, porque várias coisas que não eram fluídas dentro de mim, e eu fui lá e fiz, mesmo assim, funcionou. Então, mas teve algumas coisas que eu não quis fazer. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que quando eu olho para o Gilberto falando sobre essas coisas, e muito mais coisas que ele costuma falar, eu entendo que isso é o despertar da consciência.
tornou a minha busca também. A gente aprendeu essas coisas, né, o Gilberto acho que teve até um pouco mais de conhecimento aí com outras pessoas. Mas eu fui conhecendo pessoas, conheci o Gilberto, conheci Pila, conheci Nazilda, o Dácio, enfim, que sempre me trouxeram essas informações. E eu fui buscar, encontrei os livros do Samael, que é o livro que ele citou sobre Logos, Mantra e Teurgia, que tem falando sobre o corpo astral. E o Samael apresenta exatamente, praticamente, as mesmas informações que o Gilberto está trazendo. Quando eu li o livro dele a primeira vez, eu estava de jejum absoluto e eu estava fazendo justamente essa limpeza de entidades. Eu trazia muitas entidades, meus corpos estavam abertos, entravam em mim, faziam o que queriam comigo. Então eu tinha vícios, tinha problemas. Nossa Senhora, que não dá nem para citar aqui. Quando eu resolvi pensar em mim, falar onde é que eu estava no meio disso tudo, então elas se negaram a me liberar e eu precisei fazer jejum de 21 dias, absoluto de 7 dias, e no final, no 6º dia, eu fiquei epilética, como o Gilberto apresentou aqui. Fiquei mesmo, de verdade. E tinha um detalhe, eu era médium consciente, todas as entidades que entravam em mim eu via, eu não ficava adormecida consciente. E as entidades, né, como o Gilberto estava falando, são esses defeitos, essas coisas densas que a gente vem alimentando, criou e vem sustentando há sabe Deus quanto tempo, né? Raiva, ódio, orgulho, essas coisas todas aí. E elas vão ganhando potência, né, vamos falar assim, porque pega a energia vital de cada ser humano e vai se alimentando com isso. Então, a minha busca pessoal começou a acontecer quando eu quis saber quem eu era, onde eu estava dentro de mim, que não era eu, era um monte de gente, menos eu. E aí eu fui tomando isso e elas foram brigando comigo e eu fui conseguindo me limpar. Eu tive que ter muita vontade, essa é a verdade. Eu tive que ter muita vontade para conseguir, porque eu passava medo, eu sentia insegurança, eu bebia o chá, eu parecia que ia enlouquecer, a minha mente ficava muito agitada, muitas informações, eu não tinha domínio. Se vocês me perguntarem hoje como é que tá, quando eu bebo chá, de vez em quando, quando eu tenho algumas coisas um pouco mais embaixo para resgatar, fica difícil também, minha mente fica confusa, porque os elementos densos confundem a nossa cabeça, os nossos pensamentos, e deixa tudo obscuro. E fica obscuro mesmo. Se vocês pegarem para ver com a clarividência, vocês vão ver que é uma coisa preta e toda deformada e tal, né? Então, o que eu quero falar para vocês, que caso vocês tenham vontade, queiram se aprofundar dentro de si, encontrar suas próprias verdades, saber o que mais vocês podem transformar dentro de vocês e naturalmente, sem precisar nem querer isso, mas naturalmente acontece a mudança fora da gente também, eu particularmente dou a dica sempre pro pessoal beber o chá uma vez por semana, no máximo 10 dias, ele fica na nossa corrente sanguínea durante um tempo, então até uma semana, dependendo da sensibilidade, vocês podem sentir ainda o efeito do chá, vocês vão sentir mais calmos, vão se sentir mais ligados, talvez vocês durmam melhor, talvez vocês tenham sonhos lúcidos, né? E isso vai depois baixando de novo, né? E aí vocês vão lidando com a outra realidade lá fora. Depois, se sentir necessidade de ampliar de novo essa percepção, enxergar um pouco além dessa terceira dimensão, né? E das coisas que se vive lá no dia a dia, bebe o chá de novo e, junto com isso, a dica que eu sempre dou, faz uma consulta com o Gilberto. Porque esses sentidos que o Gilberto está dizendo que existem, que nós temos, todos nós temos, esses outros 7 sentidos, ainda a gente não tem domínio sobre isso. O chá vai colocando em atividade, talvez algum, talvez todos, mas isso precisa ser ativado sempre, sabe? É igual colocar a lenha na fogueira. Se não põe o fogo, aquilo vai morrendo. Letícia, desculpa interromper, mas tem pessoas que têm esses 7 sentidos sem precisar ativar, sempre teve?
que nada Sempre foi- tivemos. Sempre tivemos. Não, Faz... estão ativos. Sempre estão ativos. Sempre. Gilberto, sempre estão ativos. Quer dizer, se ele quiser, né? Se ele quiser. Eu ainda não sei como desligar. Foi. Você falou que tem uma chavinha que você não quer Sim. Ah, ver, sim, não quer sentir. Eu não sei É, fazer porque isso. como nós somos criadores e distribuidores, que eu estava falando, então a gente pode criar também essa condição de não ficar o tempo todo ligado. Senão, é meio esquisito a hora que você está trabalhando ali, sim. conversando e vendo Sim. vida passada de outra pessoa, Sim, não é sim. nada a ver isso aí. Então é melhor de desligar. Então, para você criar a técnica de desligar, cada chakra tem um anjo, né? Então você precisa conversar com o anjo, né? E estabelecer esse padrão de Controle de controle. Mas Tem- então, aí é enquanto só a você gente ler não- você lê o Apocalipse, que você vai ver que está lá. Né? Porque no Apocalipse fala das 7 igrejas, que são os 7 chakras. Aí você vê, né, o que o anjo diz às igrejas, né, o que o anjo diz à igreja de Éfeso. Daí você vai trabalhar em cima daquilo. O que o anjo diz à igreja de Pérgamo, de Tiátira. Então você trabalha em cima do que o anjo está te orientando, que está lá no Apocalipse. A hora que você faz isso, você adquire o domínio daquele chakra. Entendeu? Esse conhecimento que você está falando é um matrimônio perfeito de Samael. Eu li essa semana. É. Bem interessante. Ele traz bem certinho isso aí. Tem sim. Então você precisa trabalhar com o defeito que está num determinado chakra. Por exemplo, aqui ó, o chakra da telepatia, né? Então daí o que o anjo da igreja fala, né? Sei que é a morada de Satanás. Então se você ler lá no Apocalipse está escrito aí, então tem que trabalhar com esse elemento dentro de si mesmo, né? Quem que é o Satanás dentro de cada pessoa, né? Aí você consegue equilibrar o chakra da telepatia e daí dá para ligar e desligar, entendeu? E aí vai, né? Cada chakra tem a sua condição para que você o ative e o mantenha ativo sempre que você quiser. Mas é só ler o primeiro capítulo do Apocalipse que dá certo. Então, enquanto a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, né, aprendendo a lidar com essas, digamos que, consciências mesmo, tem um nome mais adequado para isso, mas enfim, dá para ir lá, fazer consultas com o Gilberto. O Gilberto vai ajudando a gente a resgatar determinadas situações. Se quiserem ir lá levar informações do que viram no efeito do chá aqui, por exemplo. Ah, Gilberto, fui lá, bebi o chá, vi tal coisa, assim, assim, assado. O Gilberto pode ajudar a resgatar aquelas informações, te explicar, para que você compreenda por que você viu aquilo ou sentiu e tal. E aí ele vai oferecer um floral, e você vai bebendo esse floral por um tempo, 30 dias, normalmente. E você mesmo, né, vai resgatando essas coisas dentro de si, tá? Eu entendo esse beber o chá e ir lá fazer esse tratamento com o Gilberto como se fosse um tratamento, um tempo que você vai doar a si mesmo, a se curar, a se limpar, a se resgatar, a se enxergar, para que a gente possa encontrar a nossa autonomia, né? Para que a gente possa encontrar a nossa verdade, a nossa consciência, saber quem a gente é, por que a gente está aqui, qual é a finalidade da nossa existência, lidar com a vida de maneira diferente, com dinheiro, com sexo, com objetos, enfim, nossas emoções, né? Lidar de maneira diferente. Esse é o objetivo, de vir aqui, beber o chá, conversar lá com o Gilberto, vir aqui de vez em quando também, uma vez por mês, o Gilberto traz um tema diferente para a gente, se aprofundar nesse autoconhecimento. É isso que eu quero dizer. Agora são 7h35, se alguém tinha compromisso, tem compromisso, quiser ir embora, pode ir, tá liberado, tá? Eu acho que a borracheira já tá bem calminha para todo mundo. Calminha, né? Então Tá. E também no barracão de baixo
eu vou acender as luzes lá pra gente descer pra comer. Mas eu acho que não. Posso falar? Vou fazer diferente. Eu esqueci de falar do livro. Vou trazer pra cá, tá? Podem ficar por aqui mesmo. Que ajuda, Letícia. Que ajuda. Ó, pessoal, eu trouxe o livro, se vocês tiverem interesse. Eu tô com uma reserva de um É, livro, né? Se vocês Você tiverem lembra, interesse, né? esse livro aqui tem bastante informação sobre esse conhecimento que eu passo, né, pra vocês. O livro é vendido aqui, né? É vendido a R$20. Ó, Então quem tiver Tem interesse, dois. eu quero um. quem tiver interesse pode pegar. Eu